Você deseja se tornar uma pessoa inteligente, mais íntima e conectada a Deus? Uma pessoa que tem o domínio das próprias emoções e desenvolver a aproximação com Deus? Então trago hoje uma ferramenta super importante que vai mudar a sua vida. Falo do jejum. Muitos irmãos nós temos acompanhado que eles buscam o jejum em situações específicas. Amém? Buscam o jejum em situações específicas, como por exemplo, quando eles enfrentam problemas na família, quando eles enfrentam problemas no serviço, quando eles enfrentam doença, quando eles enfrentam um acidente, quando eles enfrentam algo negativo na sua vida. É quando eles buscam fazer o jejum. Amém? Eles buscam fazer o jejum para dar andamento a uma questão específica. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para lhe mostrar o poder do jejum. O jejum é uma ferramenta poderosíssima. É uma ferramenta silenciosa, mas de grande poder, que ela é capaz de nos conectar ao Criador, a criar uma intimidade para que aquilo que nós queremos de Deus não precisemos de nenhum intermediário. A gente fale diretamente com Deus, porque naquele momento de jejum, a gente estabelece uma relação de intimidade, de proximidade, uma relação de familiaridade com Deus. Quando estamos em jejum, nós nos desconectamos de tudo que é deste mundo e nos conectamos à vida espiritual. Por via disto, todo e qualquer sinal que Deus nos envia, nós conseguimos captar, porque nós estamos na correria do dia a dia, porque nós estamos preocupados com os conhecimentos, com os acontecimentos desta terra. Então, esta é uma ferramenta que todo cristão deveria adotar para que ele esteja conectado com o Criador de dia e de noite e de dia. Em nome de Jesus, amém? O jejum é uma ferramenta que vem mudando a vida de muita gente. É a ferramenta, é a chave que abre portas. Então, meu irmão, minha irmã, é o momento de adotar o jejum na sua vida, mas não o jejum como forma de resolver um problema específico. Amém? Porque se você pega o jejum para resolver um problema específico, enquanto você fecha um buraco, o outro vai se abrindo. Você vai fechando ali, abre ali. Então não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha uma vida plena. E o jejum generalizado, o jejum, aquele que não é específico para uma causa, ele limpa toda a nossa vida. Ele destrava toda e qualquer situação negativa que se encontra na nossa vida, porque nós somos seres abundantes. Nós só precisamos de uma ferramenta para podermos desbloquear tudo que está bloqueado. E o jejum é a ferramenta principal que vai te conectar ao Criador e vai dar tudo o que você precisa para suprir os problemas do dia a dia. Amém? Então, meu irmão, como eu disse no início, se você deseja ser uma pessoa que tem domínio das suas emoções, tem domínio das suas ações, tem domínio daquilo que acontece no dia a dia, tem o controle para não se deixar levar pelas circunstâncias da vida, pela correria do dia a dia. Se você deseja desenvolver a aproximação com Deus, se você deseja desenvolver a intimidade com Deus, se você deseja desenvolver a familiaridade com Deus, se você deseja ter sensibilidade àquilo que Deus quer dar na sua vida, e principalmente, se você deseja evoluir espiritualmente, é a hora de adotar o jejum na sua vida. Amém?
não perca o desenvolvimento deste vídeo, porque aqui nós trazemos as ferramentas necessárias para você poder se conectar a Deus, que é a forma de escancarar as portas na sua vida, é a forma de trazer admiração daquilo que é as ações de Deus na sua vida. Amém? Vamos parar de jejuar só quando estamos a atravessar uma situação específica. O diabo tem medo das pessoas que jejuam e muitos não sabem. É por isso que quando você quer começar o jejum, quer seja de 3 dias, 7 ou 21 dias, ou querer prolongar mais, vai ver que os primeiros dias serão muito difíceis. Uma voz pode estar a falar para si que eu estou com fome, preciso me alimentar, preciso beber, preciso assistir, preciso bisbilhotar a vida dos outros, preciso me sustentar nas redes sociais. Então este é o diabo querendo te fazer desistir daquilo que é a vontade de Deus, que é se conectar contigo. Deus quer falar diretamente consigo, sem precisar de intermediários. E a forma que encontra é o jejum, porque o jejum torna-te mais sensível, torna-se mais compreensivo, torna-te mais amoroso. E o diabo, nos primeiros dias do jejum, ele vai começar a soprar, a buzinar no seu ouvido que você precisa comer, que você precisa se alimentar, que você não está na vida para passar mal, para passar fome. Este é o diabo que não quer que você alcance o desbloqueio da sua vida. É o diabo que não quer que você alcance as bênçãos que Deus quer entregar na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, quando quiser começar o propósito do jejum, peça primeiro direcionamento a Deus, peça suporte a Deus, apresenta aquilo que são as suas vontades, aquilo que você mais gosta e diga a Deus para te afastar daquilo que você gosta, mas que é da vontade da carne, e alimentar o Espírito Santo que habita dentro de si através da oração que irá acompanhar o jejum. O jejum não é apenas você deixar de comer, é a forma de você se conectar a Deus. É muito mais do que você levar 24 horas, 72 horas, 48 horas sem se alimentar. É preciso jejuar, mas jejuar e entregar o jejum a Deus. Há pessoas que não estão em jejum, mas por falta de alimentos, eles ficam meses, semanas, dias no mato. Isto não é jejum, isso é apenas falta de mantimento naquele momento. O jejum supõe você pode ter até abundância, mas você se abster de abrir a sua geladeira e tirar a fruta, comer, abrir a sua geladeira, tirar a carne, comer, se abster de abrir a sua geladeira, tirar lá o refrigerante, tomar. Isto é que é jejum, você fazer com um propósito, não por obrigação. Amém? E você tem que vigiar, porque o diabo nos primeiros dias, ele estará ali para buzinar, para que você desista e não leve adiante o seu jejum. Até há casos que o irmão vai aguentando, minha irmã vai aguentando. Nos últimos minutos, no último dia, você esquece que está no propósito do jejum. Você, quando dá por si, já pegou um alimento e comeu. Você começa a se perguntar, eu fiz tanto sacrifício, porque sim, nós não podemos mentir, não podemos negar que o jejum pressupõe um sacrifício, uma entrega, mas é para um bem maior, que é desenvolver uma intimidade com Deus. Quem não quer ter uma intimidade com Deus? Estar na intimidade com Deus, tudo que você pede, Deus dá. Você ter a capacidade de fazer barganha com Deus e Deus abrir as portas, escancarar as portas para você ter todas as bênçãos que você precisa. Nos últimos dias, nós temos visto os nossos irmãos ficam em frente à televisão desde a madrugada
até a meia-noite. Isso é obra do maligno. Vão entulhando as suas mentes com coisas desnecessárias, coisas mundanas. As pessoas já não cuidam dos membros da sua família, só tem tempo para as redes sociais, só tem tempo para assistir televisão. Então o jejum pressupõe um elo, uma ligação com Deus que vai fazer você abandonar esses hábitos de querer viver a vida mundana e se conectar à vida espiritual, alimentar o seu coração, alimentar o Espírito Santo de Deus que está dentro de si. Amém? É importante, meu irmão, minha irmã, hoje, saber que o jejum é muito mais importante do que ser usado para resolver um problema específico dentro do seu casamento, um problema específico dentro da sua família, um problema específico no seu local de trabalho. O jejum é algo espiritual. É o caminho que você tem para desenvolver a intimidade com o Criador, com Jesus, com Deus, para que tudo aquilo que você pedir, Deus possa dar, mas dar em abundância. Amém? Deus possa te abençoar, Deus possa abrir os caminhos, Deus possa tirar tudo de mal que há no seu caminho. Porque quando você faz um jejum direcionado, você pede aquelas coisas que você vê, mas se você faz um jejum geral, aquele que te conecta a Deus, Deus vê os locais onde você não vê, Deus vai te livrar de acidentes, Deus vai te livrar de balas perdidas, Deus vai te livrar da fofoca, Deus vai te livrar de muitas outras coisas. Amém? Então nós temos que começar a usar essa arma. Temos que usar essa arma que Deus nos dá, porque essa arma, nós somos dados de borla, nós somos dados sem precisar comprar nada. Amém? Nós não pagamos, nós só temos que aceitar, nós só temos que ser fortes, nós só temos que ter o propósito e fazer o jejum na esperança de que a nossa vida irá mudar. Há irmãos que quando entram no propósito do jejum, eles querem ver a sua vida mudar da noite para o dia, mas em Deus nada muda da noite para o dia, porque Deus, antes de dar a bênção, Ele organiza tudo, Ele movimenta a estrutura e coloca cada peça no seu lugar. Então, meu irmão, minha irmã, para de jejuar hoje e no fim, quando estiver a desfazer o jejum, querer ver logo a bênção. Não é assim como as coisas funcionam. Você tem que saber sim. O jejum, ele torna-nos capazes de fazer barganha com Deus. Ele obriga Deus a nos ouvir, porque nós somos íntimos dele. Nós, quando estamos com pessoas que são mais próximas a nós, depois de termos desenvolvido essa proximidade, nós falamos como queremos, pedimos aquilo que queremos. Você não vai pedir qualquer coisa a qualquer um. Você pede àquela pessoa que você tem intimidade. Amém? Então o jejum vai te pôr íntimo de Deus. Você vai falar, Deus vai te ouvir. Deus vai falar, você vai escutar. Amém? O jejum é a forma que você tem de estabelecer uma ligação forte, um elo inquebrantável com Deus. Amém? Você vai desenvolver um elo que nada, nem ninguém vai estragar esse elo. É por isso que o inimigo, ele não quer, ele não se alegra em que você faça o jejum, porque ele já sabe que o jejum é uma ferramenta silenciosa e poderosa. Amém? É a arma mais poderosa que você tem para travar todas as batalhas do dia a dia, para você travar todo o mal que existe na sua vida e ainda por cima destravar as obras do diabo, abrir as portas e as portas ficarem escancaradas para você receber as bênçãos. É por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que prestar atenção. É uma das coisas que faz com que as pessoas, quando estão em jejum, elas não publiquem para os outros, porque através dos outros irá chegar a tentação. Amém? Não é porque o outro irá fazer mal para o seu jejum não funcionar. Não, é porque o outro, quando sabe que você está no propósito, ele vai falar coisas que vão te aliciar, porque ele quer que você caia nessa armadilha e desista do jejum. Porque a partir do momento que ele sabe que você está a jejuar, ele sabe que você está munido de ferramentas para ultrapassar
qualquer coisa, para alcançar qualquer coisa e daí você ser uma pessoa abençoada, amém? É por isso que as pessoas não precisam saber que nós estamos de jejum, porque elas vão trazer muitas coisas más para a nossa vida, no intuito não de nos fazer mal, mas de nos desviar para que nós não alcancemos as bênçãos, amém? Vamos estabelecer uma intimidade com o Senhor, amém? O poder secreto do jejum você começa a notar nos primeiros 3 dias, amém? Você começa a notar os primeiros 3 dias, são um pouco mais leves em relação aos primeiros 2 dias, porque naquele momento que você vai pedindo a Deus, Deus me direcione, Deus me ajude, me dê força. E Deus vai falando consigo, vai falando ao teu coração e você vai estabelecendo a intimidade com Deus e Deus vai dizer aquilo que Ele quer. Então no primeiro dia você tem um grau maior de dificuldade, no segundo dia a dificuldade vai caindo aos poucos, mas no terceiro dia você já está conectado a Deus. Deus fala, você ouve, você fala, Deus te ouve, amém? Então vocês estabelecem essa ligação. A partir do terceiro dia o jejum vai ficando um pouco mais leve, amém? Porque nós não podemos aqui vir dizer que o jejum é uma coisa fácil. Não é fácil jejuar, porque é uma ferramenta que te torna capaz de fazer barganha com Deus. Você, através do jejum, é capaz de negociar as tuas bênçãos com Deus. É por isso que não é fácil jejuar. É por isso que não é todo irmão, toda irmã que consegue fazer o jejum, amém? Há irmãos que dizem, eu não consigo, eu já tentei, mas depois de 2 horas, quando dou por mim, eu já comi algo. Quando dou por mim, sinto uma fome insuportável. Amém? Mas é o diabo a usar este irmão, é o diabo a usar essa irmã, porque nós fomos entregues a essa ferramenta que podemos usar em qualquer lugar onde a gente esteja, para poder alcançar as bênçãos, para poder destravar a nossa prosperidade. Amém? Porque nós somos pessoas abundantes, nós somos pessoas que temos tudo através de Deus, mas precisamos destravar, porque há vezes que a nossa sorte, a nossa bênção, ela é travada por diversas razões. Então nós temos que nos apegar ao jejum para poder destravar a nossa vida. Amém? Para poder barganhar com Deus, para poder estabelecer essa intimidade, para que Deus possa nos ouvir, para que nós também possamos ouvir aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Então vamos vigiar. Quando nós quisermos começar o jejum, nós temos que orar, pedir a Deus, pedir direcionamento, pedir força a Deus, porque é o único que vai nos dar força. Quando o maligno estiver a aproximar e falar daquelas coisas que para ti são rotineiras, que só de ouvir falar, você já ativa a sua mente, os teus olhos já querem ver, os seus ouvidos querem ouvir. Quantas pessoas passam noites e manhãs e madrugadas no Instagram, as pessoas estão nas redes sociais a acompanhar a vida dos famosos, as pessoas já vivem uma vida que não lhes pertence, porque as pessoas já não vivem a realidade do dia a dia. As pessoas querem viver a vida de pessoas que estão nos Estados Unidos, querem viver a vida das pessoas que estão no Brasil, querem viver a vida das pessoas que estão na França, estão na Espanha, numa outra realidade, e esquecem-se de viver o dia a dia, viver o momento presente, porque nós sabemos que a gratidão pelo momento presente é o que nos abre portas. Amém? Nós temos que agradecer todo dia que a gente consegue fazer o jejum. No fim, a gente tem que fazer uma retrospectiva, a gente tem que ver como é que correu aquele dia. Havemos de ver que tivemos dificuldade, houve tentação para nós abandonarmos, mas se nós conseguirmos chegar até ali onde nós chegamos, temos que agradecer a Deus, porque não é pela nossa vontade, é a vontade de Deus, porque muitas tentações vieram, muitas revistas foram nos apresentadas para nós podermos ler, para vermos isto e aquilo, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então, quando você está em jejum, está ali com sua Bíblia, a meditar na palavra do Senhor, você está ali com sua Bíblia, a ler as Escrituras, a beber daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Amém?
Então, isso é muito importante porque abre as portas. O jejum é uma ferramenta que, mesmo que alguém não te fale, você tem que saber a partir deste vídeo que a arma mais poderosa que você tem para vencer os teus inimigos é começar a praticar o jejum. Você irá ver sua vida mudar. Você irá ver pessoas a te olharem de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Você também irá se sentir mais pleno, mais merecedor. Você irá se sentir mais conectado com Deus. E tudo que você pedir a Deus, Deus irá te conceder. Amém? No livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8, teremos a seguinte palavra. No entanto, Daniel decidiu no coração que não se tornaria impuro com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Assim, pediu permissão ao principal oficial da corte para não consumir essas coisas que o tornariam impuro. E o verdadeiro Deus fez com que o principal oficial da corte mostrasse favor e misericórdia a Daniel. Contudo, o principal oficial da corte disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que estipulou o vosso alimento e bebida. E se ele perceber que a vossa aparência está pior do que a dos outros jovens da vossa idade, por vossa causa eu serei culpado perante o rei. Porém, Daniel disse ao guardião, a quem o principal oficial da corte tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: por favor, faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Dê-nos vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem as iguarias do rei. De acordo com aquilo que observar, decida como é que tratará os seus servos. Ele concordou com a proposta e fez uma experiência com eles durante 10 dias. Eles tinham uma aparência melhor e mais saudável do que a de todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Portanto, o guardião retirava as iguarias e o vinho que lhes eram destinados e dava-lhes vegetais. E o verdadeiro Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e compreensão de todo o tipo de escrita, e também lhes deu sabedoria, e Daniel recebeu entendimento de todo o tipo de visões e sonhos. Amém? Então, através das escrituras, no primeiro capítulo do livro de Daniel, do versículo 8 até o versículo 17, nós iremos ver a importância do jejum e como Deus ele se manifesta durante o jejum e depois que a pessoa pratica o jejum. Amém?
Nós vimos que a aparência dos jovens que faziam parte da tribo de Daniel foi melhorando. Amém? E eles, depois desse tempo que eles não comiam das iguarias, nem bebiam o vinho do rei, a sua aparência mudou. E Deus lhes abençoou, deu-lhes sabedoria, deu a estes 4 jovens o dom da escrita. Não é qualquer escrita, é todo o tipo de escrita. E deu-lhes conhecimentos, mas não é qualquer conhecimento, é uma grande sabedoria. Amém? Então, esses jovens foram jovens que se destacaram naquele tempo. Amém? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Então aqui vem nos elucidar daquilo que é a importância de nós nos abstermos daquilo que é do agrado da carne, daquilo que é do agrado do dia a dia, das coisas do mundo e optarmos por aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Eles não quiseram ser impuros, quiseram manter a sua pureza e foram se alimentando através de água e vegetais. Amém? Nos dias de hoje, água e vegetais é você se abster de estar toda hora nas redes sociais, é você se abster de estar toda hora em frente a uma tela televisiva, é você se abster de toda hora querer ver informações impactantes, notícias más, aquelas que retratam acidentes, retratam assassinatos, retratam muitas coisas negativas. Então, quando você quer que tudo que acontece nesse mundo passe pela sua cabeça, passe pelos teus olhos, passe pelos seus ouvidos, você está a viver de iguarias e vinho que o rei serve. Amém? Se você quer ser o sábio, quer ter a sabedoria de Deus, quer ter o dom de escrever em muitas línguas, falar muitas línguas, estabelecer a aproximação com Deus, você tem que ceifar, você tem que filtrar aquilo que vem para a sua mente, aquilo que vem para o seu dia a dia. Amém? Alimente-se de vegetais e água. Os vegetais e água que ele fala, não está a dizer que nós temos que pegar só vegetais e água nos alimentarmos. É você diminuir a ambição, é você diminuir aquilo que que não te leva a nada. Amém? É diminuir excesso de informação que flui. A informação vai fluindo a todo lugar, em todo momento existe informação. Então você tem que se abster, tem que se transformar naquele jovem que vai se alimentar de vegetais e água. Amém? Voltando para o próprio jejum, o jejum propriamente dito, aquele que é você se abster de se alimentar, mesmo desses vegetais, amém? Você tem que cortar, purificar o seu intestino, amém? Destravar aquilo que está travado dentro de si, amém? Então você tem essa arma que ela luta contra aqueles que dizem que eles são o pior dos piores. Eles ficam derrotados quando chegam na sua vida e notam que você é adepto do jejum, que você é adepto de se abster das coisas que não acrescentam nada na sua vida. O maligno quer que a gente ande naquele caminho largo, onde carregamos tudo, nós não deixamos nada, estamos a carregar tudo e vamos para frente, sem nenhum obstáculo. Mas não é esse caminho de Deus, porque nós sabemos que o caminho de Deus é reto, é difícil de andar. Amém? É por isso que eu disse no início que o jejum não é para todos, mas aqueles que conseguem cumprir, fazer o jejum, eles têm tudo na vida. Eles têm a arma fundamental para vencer qualquer adversidade do dia a dia, para se prevenir de qualquer situação que pode acontecer. Amém? E eles ainda têm a capacidade, têm a chave de abrir as portas
para que as bênçãos comecem a chegar, porque eles têm uma intimidade que desenvolveram com o Criador, eles têm uma intimidade com Deus. Deus fala, eles ouvem, eles falam, Deus também ouve. Em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, nós não podemos abandonar o jejum. Devemos adotar o jejum como uma forma de vida do cristão, amém? O cristão tem que adotar o jejum na sua vida, que é a forma mais fácil, mais prazerosa e mais garantida de estabelecer uma ligação direta com o Criador. Amém? Através do jejum, nós iremos ser pessoas gratas e nós sabemos que a gratidão é a chave para a abertura das portas. Deus alegra-se daqueles que antes de pedir, primeiro agradecem. Amém? Você tem que agradecer, mesmo antes das coisas acontecerem, você agradece. Você jejua, ainda não viu o resultado, mas todo dia que termina, você tem que agradecer por Deus ter te conduzido para terminar aquele dia, para poder começar o outro, rumo ao seu propósito. Amém? E faça propósitos maiores. Não estabeleça essas metas de querer que Deus apenas te ajude a resolver um problema, se calhar de falta de dinheiro um dia, o problema de falta de alimento um dia, o problema de discutir com vizinhos um dia. Não, nós queremos a prosperidade. Então vamos praticar o jejum e acompanhar esse jejum pela gratidão. Devemos ter gratidão pelo momento presente. Não só agradecermos por aquelas coisas boas, temos que agradecer por tudo, porque está escrito na Bíblia que em tudo que vos acontecer, dai graças. Amém? Então vamos pegar essa arma poderosíssima e usarmos a nosso favor, porque é uma arma que o próprio Deus nos concede. Amém? É uma ferramenta que o próprio Deus nos dá. É algo silencioso, de tão poderoso que é. Nada, nem ninguém pode derrotar uma pessoa que tem um propósito no jejum. Amém? Uma pessoa que jejua, ela é forte, não só de espírito, mas também de corpo. A sua aparência é mais bonita, a sua aparência é temente a Deus, as tuas ações são tementes a Deus, porque enquanto você está em jejum, automaticamente você está em constante oração que irá te ligar ao Criador. Amém? No livro de Zacarias, capítulo 7, no versículo 5, diz o seguinte: diz a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuavam e se lamentavam no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, era realmente para mim que jejuavam? 6. E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que comiam e bebiam? Amém? Isto vem fortificar que o jejum não é apenas você se abster de se alimentar. O jejum é um propósito. Amém? O jejum é uma ferramenta. O jejum é uma arma. Amém? De nada irá adiantar você começar a não comer, a não beber por muito tempo, enquanto esse jejum você não entrega ao Senhor. Amém? Você tem que primeiro conversar com Deus, se entender com Deus. O jejum, ele sempre traz um propósito, mas não podemos usar o jejum para propósitos pequenos, de longo prazo. Nós temos que pedir o jejum para que ele nos ajude a estabelecer a intimidade com Deus, porque a partir do momento que nós estabelecermos uma intimidade com Deus, tudo que a gente pedir, Deus irá nos conceder. Amém?
Tudo que nós pedirmos, Deus irá nos conceder. E a nossa vida será uma porta atrás de outra a se abrir dia após dia. As pessoas irão ver Deus abençoar a nossa vida. Amém? Mas tudo isso através do jejum, porque o jejum traz sabedoria, mesmo para fazer gestão da sua própria casa. Porque você, enquanto está a jejuar, você se abstém de tudo e tem tempo para manter serenidade na sua cabeça, agir de cabeça fria, agir nas calmas, agir sem aquela pressa da correria do dia a dia. Amém? Quando você está de jejum, você sai do modo automático e começa a viver o aqui e agora. Você começa a ter sensibilidade de sentir aqui, agora. Você vive o momento presente. Amém? Você se desfaz da correria do dia a dia, porque é essa correria que estraga as coisas, porque a correria ela cria ansiedade. Através da ansiedade nós criamos bloqueio nas nossas mentes, porque queremos as coisas para ontem. Amém? Perdoa essa expressão, mas nós queremos as coisas para ontem. Quando estamos no automático, nós sabemos que é só acordar, tomar chá, ligar carro, sair, almoçar, jantar, não sei, dormir, assistir. Não é isso. Nós temos que traçar uma meta. E quando você está em jejum, você nem precisará escrever nada no papel, porque as atividades elas irão estar correlacionadas, porque todas estão direcionadas a um único propósito, que é estabelecer uma intimidade com Deus, que é estabelecer um elo forte com Deus. Amém? Então, todas as atividades diárias irão nos levar ao alcance da intimidade com o Senhor Deus. Amém? Então nós temos que começar a prestar atenção, temos que valorizar o jejum, saber que ele é a única forma que nós temos de nos conectar com o Criador. É a única forma que nós não precisaremos de nenhum intermediário para falar com Deus. Amém? Nós seremos os próprios condutores da nossa vida através do jejum. Meu irmão, se você não começou a jejuar, é o momento de repensar a sua vida, começar a se dedicar, começar a jejuar e depois voltar aqui neste canal, dar o seu testemunho daquilo que vai acontecer. Eu dou 3 dias a partir do dia que você começa. Conta 3 dias e começa a olhar a sua vida, como ela vai fluir. Amém? Você já não vai estar preocupado com o jejum, você vai estar preocupado em falar e ser ouvido por Deus, e Deus falar, você ouvir. Você estará preocupado em receber os sinais, as respostas de Deus na sua vida. Amém? Este é o milagre que o jejum faz na nossa vida. Não é para qualquer um receber direcionamento direto de Deus, mas através do jejum quebram-se aquelas barreiras e todos nós ficamos íntimos ao Senhor. Temos a capacidade e somos autorizados a falar diretamente de Senhor para mim e de mim para o Senhor, e sem barreiras na comunicação, porque estaremos serenos, estaremos em conexão. Deus irá me acalmar, e enquanto você estiver calmo, você irá ouvir até as coisas mais íntimas que Deus quer te falar. Você não irá precisar que as pessoas abram a boca para você poder ter percepções, porque você estará sensível e Deus estará a te enviar sinais a todo momento. Amém? De como você tem que guiar a sua vida, de como você tem que conduzir o propósito da sua vida, de como você tem que conduzir o dia a dia da sua vida. Amém? Então temos que nos atentar para não estarmos a fazer jejum para nós mesmos. Amém? Fazer um jejum que Deus não reconhece, porque depois Deus irá perguntar do que valeu aquele tempo todo que você ficou sem se alimentar. Será que era para mim que você estava a fazer aquele jejum? Quando você se alimentava, não era para alegrar a sua carne. Amém? Então nós temos que ter cuidado
mas temos que adotar. Temos que ter um jejum como uma forma de vida. Amém? Como uma nova forma de viver a vida. Amém? Porque o jejum é muito importante na vida de um cristão. Amém? O jejum é uma ferramenta, é uma arma. Você se abster das coisas do dia a dia, você se abster da fofoca, das coisas más que acontecem nesse mundo, ligar-se e cingir-se única e exclusivamente a servir a Deus. Você irá ver Deus a te abençoar. Você irá ver as portas da sua vida a ficarem escancaradas. Em nome de Jesus, amém? Antes de terminar, gostaria de agradecer a todos os irmãos brasileiros, moçambicanos, angolanos e de Portugal que têm apoiado o canal. Hoje trazemos uma abordagem um pouco diferente daquilo que é o dia a dia desse canal, porque hoje Deus deu direcionamento para fundamentalmente falarmos de jejum, para podermos trazer libertação na vida de muitos irmãos que vivem dependendo de outros irmãos para falar com Deus. Deus diz que este é o momento de você, minha irmã, meu irmão, se conectar diretamente a Ele para que a sua vida possa mudar significativamente. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos-nos neste momento em sua presença para agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Nós temos visto a sua graça, nós temos visto a sua misericórdia, nós temos visto o seu amor incondicional na nossa vida. O Senhor sabe que nós não somos retos, mas mesmo assim não nos abandona. Enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para salvar-nos dos nossos pecados. Senhor Deus de amor, nós pedimos, Senhor, para que continue sendo o Senhor a guiar as nossas vidas, para que, Senhor, ao nos desviarmos daquilo que é a sua vontade, ao nos desviarmos daquilo que é o seu caminho, o Senhor nos traga no caminho que compete ao Senhor, que nos traga ao caminho da salvação, que nos traga ao caminho que iremos andar segundo a sua vontade. Senhor, pedimos por aqueles que não têm alimento para o dia de hoje, para que o Senhor lhes dê alimento, para que o Senhor lhes dê sabedoria, para que eles possam saber buscar. Senhor Deus de amor, pedimos e chamamos a sua presença neste momento, ciente de que o Senhor, enquanto estiver conosco, o Senhor que é o nosso pastor, nos garantiu que nada nos faltará enquanto estivermos na sua presença. Senhor, tem se manifestado na nossa vida a sua bondade, a sua misericórdia. Nós temos visto, temos sido testemunhas, temos vivenciado o dia a dia. Sabemos que tudo que acontece na nossa vida não é pela nossa esperteza, não é porque nós somos melhores que os outros, mas é porque a misericórdia de Deus, a mão longa de Deus, toca-nos e está conosco dia após dia para nos guiar, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra, para que, Senhor, continue mantendo guarda na nossa casa, para que os teus anjos possam nos agarrar nas suas mãos, para que eles possam nos sustentar nas suas mãos, para que diante das adversidades, as tuas asas possam nos cobrir e debaixo delas nós encontrarmos refúgio, encontramos salvação, porque é isso que nós queremos, Senhor. Os dias estão difíceis, o inimigo tem estado a todo momento a tramar e nós só confiamos no Senhor para nos livrar, para nos salvar das mãos do maligno, para nos salvar das mãos e do laço do passarinheiro. O Senhor nos deu a promessa que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Todo-Poderoso, descansará. E o Senhor nos garantiu que 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E nós temos visto essa graça na nossa vida. Temos visto, Senhor, o quão o Senhor transborda a nossa taça, o quão o Senhor nos pega com a sua mão e nos faz andar em águas tranquilas, enquanto o Senhor nos faz atravessar os vales da sombra e da morte. Nós estamos com o Senhor está conosco.
O Senhor é aquele que cumpre a promessa que nos faz. Então, Senhor, nós estamos aqui a pedir que o Senhor nos proteja cada vez mais. Proteja todos, Senhor, aqueles que estão na rua neste momento, todos aqueles que estão nos seus setores de trabalho, todos aqueles que precisam da sua mão, aqueles que estão a viajar, seja o Senhor o condutor das viaturas, para que eles ao sair e chegar para onde vão, cheguem em segurança. Senhor Deus de amor, nós sabemos que o mundo está cheio de pessoas que não querem trabalhar, querem vida fácil. Eles deixam os meus irmãos trabalhar, ter os seus bens e eles na calada fazem de tudo para ir saquear os bens. Senhor, blinda as casas dos meus irmãos, blinde a minha casa para que, Senhor, aquele que pensa em vir subtrair os nossos bens, Senhor, ele não veja caminho, ele volte para de onde ele vem e, Senhor, lhe dê sabedoria para ele buscar emprego, para poder sustentar dignamente a sua família. Senhor, proteja os nossos dirigentes, lhes dê sabedoria para que eles possam se tornar os príncipes que o Senhor escolheu e que possam guiar a sua terra segundo a sua vontade, para que o povo pare de sofrer, para que as guerras comecem a cessar. Nós só temos a pedir ao Senhor, porque sabemos que é o único que tem a capacidade de travar as matanças que estão a acontecer no mundo. Muitos irmãos estão a perder a vida, muitas crianças estão a perder os seus pais, as suas famílias, as casas estão a ser destruídas. Muitos irmãos precisam começar do zero. Pedimos a sua misericórdia, Senhor, cientes de que o Senhor é aquele que não nos abandona, o Senhor é aquele que teve a sabedoria, teve a humildade de entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e salvar cada um de nós. Então, Senhor, nós sabemos que não há nada nem ninguém que pode contra o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é aquele que tem a mão para salvar todos. O Senhor vê tudo e todos. Continue, Senhor, a nos guiar. Senhor, proteja os animais. Eles também precisam da sua proteção. Proteja, Senhor, as viúvas. Proteja os idosos, aqueles cujos filhos lhes deixaram nas casas de repouso, abandonados à própria sorte. Senhor, toque essas famílias para que possam se lembrar de que existe um membro da família que está entregue por aí ao mundo, para que eles possam se arrepender e possam, no mínimo, Senhor, ir fazer uma visita, possam, no mínimo, Senhor, trazer algum alimento para este idoso. Senhor, nós pedimos que agora, Senhor, estamos num momento crucial, um momento em que iremos fazer a transição do ano. Muitas energias negativas começam a se manifestar. Senhor, nos proteja, nos esconda, Senhor, no lugar seguro, para que nada nem ninguém possa nos alcançar. Por trás disso, iremos agradecer a sua bondade, Senhor. Iremos agradecer, porque o Senhor é aquele que nos deu a promessa, que irá nos dar o pão nosso de cada dia. E o Senhor irá perdoar todas as nossas ofensas. Senhor, nós pedimos o seu perdão. Pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Pedimos, Senhor, que nos coloque na sua mão, que não nos abandone. Continue nos acompanhando em cada momento, em todo lugar que a gente anda. Continuaremos a agradecer, Senhor, em 3 nomes, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.